Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Beha'alotecha, não é? Quando subires, é a 37ª porção, ela vai de Números 8, 1 a 12, 16, a Haftará, Zacarias 2, 10 a 4, 7, e a porção do Berit Hadashá é Lucas 15, 1 a 16, 31, é curta, né? Mas hoje, desta Parashá, só vou falar de uma oração. E quando eu falo nessa oração, eu lembro da minha irmã Rose. Olha o que Moisés, servo do Deus Altíssimo, orava quando a Arca da Aliança partia ao Israel levantar acampamento no deserto. Não é? Números 10, de 33 a 36. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do pacto do Senhor ia diante deles, para lhes buscar lugar de descanso. Deus só busca lugar de descanso. Por isso que ainda há um lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando, pois, a arca partia, dizia Moisés: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando ela pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. É tremendo, né? Nós temos que aprender a orar assim, gente, como Moisés orou. Confiança total no Senhor. O Senhor ia diante de nós, fazendo o quê? Procurando um lugar de descanso. Olha que coisa tremenda. Então nós temos que aprender isso. E você vai notar que Davi também fez menção desta oração no Salmo 68, de 1 a 3. Levanta-se, Deus, sejam dispersos os seus inimigos, fujam de diante dele os que o odeiam. Como é impelida a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os inimigos diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e se enchem de júbilo, de alegria, não é de tristeza, é de alegria. Porque a presença de Deus nos traz muita alegria e gozo, esperança, porque Ele tem poder de nos sustentar, poder de nos curar, poder, sobretudo, de nos transformar em novas criaturas, para herdarmos o reino de Deus. Amém. Às vezes as pessoas ficam muito desanimadas, mas não pode desanimar não, meu irmão, porque Deus é poderoso para mudar o dia de agora, nem é de amanhã. Ele muda agora, porque Ele tem poder. Ele não mudou e em Deus não há sombra de variação alguma. Assim como Ele tratou Davi, Ele nos trata. Assim como Ele tratou Moisés, Ele também nos trata, porque Ele não muda. Quem muda é o homem. Mas hoje, eu não quero falar muito dessa Parashá. Eu quero ler a oração intercessória que Yeshua fez ao Pai por ele, por aqueles que andaram com ele e por nós. Essa oração é tremenda, porque a oração de um justo, e ele é o quê? Um homem? Mais justo. Então, meu irmão, está garantido. Então você tem que confiar muito no Senhor. Está lá em João 17, 1, que começa assim: tendo Yeshua falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Ao invés de Yeshua pedir: Pai, me livra da morte, não, ele está dizendo: Pai, na morte eu serei glorificado.
Meu Deus. Olha. Glorifica teu filho para que também o filho te glorifique. Isso é tremendo. Ele estava caminhando para a morte e a oração dele, de clamor a Deus, não é do escape do perigo que viria, não é escape da morte terrível que viria, mas é: Pai, isso é tremendo, glorifica a mim para que eu te glorifique. Meu irmão, que nem sei o que dizer, que homem sublime, mais sublime que os céus, indo para a morte. Quem de nós indo para a morte diz uma coisa dessa? Nenhum de nós. Oh, Deus, tu és bom. E ele continua, você não nota nenhuma tristeza, nenhuma dor, nenhum rancor, nada. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, Deus conferiu a Yeshua autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. Yeshua está dizendo: tu me concedeu autoridade, Pai, para dar a vida eterna a todos aqueles que o Senhor tem me dado. Então a vida eterna só será dada por meio de Yeshua. Tem muita gente que fala assim: muitos caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Só tem um caminho que leva a Deus, Yeshua. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele tem tudo na mão, porque ele tem toda a autoridade sobre toda a carne, e ele tem a autoridade de conceder vida eterna, porque o Pai deu a ele isso. É tremendo, né? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Tremendo, né? Yeshua ainda não tinha terminado a obra, mas ele já está falando do futuro, né? Por quê? Porque ele crê e ele sabe que ele vai fazer a obra. Se você crê, você já diz: obrigado, Senhor, porque eu cumpri a obra que tu me deste. E você pode ter certeza que Deus deu obra para cada um de nós. Amém? Nós temos obras a fazer segundo a vontade de Deus. Então ele glorificou na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, presta atenção, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Yeshua está dizendo que ele existe antes do mundo, que ele teve uma glória antes com o Pai, antes dele descer na terra, ele já é. Ele não passou a existir quando ele nasceu de mulher aqui na terra. Ele já existia antes de ser introduzido na terra, nascido de mulher, debaixo da lei. E ele está pedindo ao Pai que devolva a ele aquela glória do passado que ele tinha junto com ele. Que coisa, hein? Que revelação profunda, dizendo para nós que ele existe antes do mundo existir. Não é só aqui que ele fala isso, mas ele sempre fala isso em vários textos dele. Inclusive, ele participou da criação do mundo e dos homens, né? E a glória, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Pois é. Qual é o nome do Pai? A igreja hoje não sabe, mas o Senhor manifestou o nome do Pai àqueles que o Pai o deu. Porque nome é uma coisa pessoal, é uma coisa íntima. E Deus só revelou o nome dele àqueles que o próprio Pai o deu. E cadê o nome? Hoje em dia a igreja não sabe, não é? A igreja não sabe. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Acho isso lindo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu me destes. E tu me confiaste.
E eles têm guardado o quê? A tua palavra. Olha só que importância. Eles têm guardado a tua palavra. Então, quando nós chegamos a Yeshua, é porque Deus é quem nos deu a Ele. Amém. E nós precisamos o quê? Guardar a sua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Você reconhece isso? Amém. Que tudo que Yeshua tem provém de Deus. Coisa tremenda, né? Se você crê nisso, você está bem. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Yeshua não falava palavra a esmo. Yeshua não falava palavra sem sentido. Ele falava palavras que o Pai o deu para falar. Em toda a vida dele. Ele nunca jogou conversa fora. Vamos descansar aqui, sentar aqui, jogar uma conversa fora na beira da lagoa, do mar, seja lá de onde for. Ele nunca fez isso. Quando ele abria a boca, era para falar a palavra que o Pai deu a ele. Olha que coisa. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Você tem recebido a palavra de Deus no seu coração? E verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que tu me enviaste. Não é crer que Yeshua é o médico dos médicos, ou governador dos governadores, nada disso. Você crê que Yeshua veio do Pai? Sim. Que ele é enviado do Pai, que o Pai introduziu ele na terra, nascido de mulher para ser filho do homem, mas antes ele é filho de Deus. E por eles, é por eles que eu rogo. Olha que coisa. Não rogo pelo mundo. Olha, Yeshua não roga pelo mundo. Às vezes a gente vê a igreja rogando pelo mundo, mas Yeshua não pede ao Pai pelo mundo. A igreja precisa amadurecer. Yeshua é o cabeça da igreja. E quando ele está orando, ele não ora pelo mundo. Não ora. O mundo jaz no maligno. E parece que nós não compreendemos isso. E socialmente é bonito, ora por todos. Mas você precisa tomar cuidado. Porque Yeshua está dizendo aqui, olha, é por eles que eu rogo. Por quem? Por aqueles que creem nele. Você tem que orar pela igreja de Yeshua. Amém? Mas pelo mundo não. Você tem que orar pelas potestades, pelos governantes. Você tem que orar. Mas pelo mundo. E você sabe por que você ora pelos governantes? Para que tu viva em paz. Não pode tomar a posição que a igreja tem tomado. Porque Yeshua nunca tomou partido político de nada. Você lembra quando ele desceu, que encontrou com Josué? E Josué perguntou para ele, tu és de onde? Dos nossos ou dos inimigos? Ele falou, não sou nem de vocês, nem dos inimigos. Eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Então hoje ele mudou? Não. Ele fala a mesma coisa. Ele ora e ele roga, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Você é de Deus, porque Deus te deu ao seu Filho. E Ele está intercedendo por mim e por você. Ele não está intercedendo pelo mundo diante de Deus. Ele está intercedendo por nós, igreja dele, corpo dele, noiva dele, aqueles que o Pai tem dado a ele. Que coisa. Agora olha o que ele fala, depois que ele dizer que ele roga por aqueles que são do Pai. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Então, se nós somos do Pai, e todas as coisas do Pai são dele, então nós também somos dele. E neles eu sou o quê?
glorificado. Assim como o Pai é glorificado nele, nós somos o quê? Yeshua é glorificado em nós. O Pai é glorificado nele e ele em nós. E ele continua. Ele está andando com os discípulos. Mas ele diz assim, já não estou no mundo. Isso é fé. Isso é certeza absoluta do que Deus tem para ele. Ele sabe que ele vai morrer. Então, para ele, ele já não está mais no mundo. Mas ele fala, mas eles continuam no mundo. Que coisa, né? Ele já não está mais. Porque ele sabe o que vai acontecer com ele. Talvez os discípulos ouvindo essa intercessão não entenderam. Como que ele não está no mundo se ele está aqui? Ele não deve ter entendido. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Ó, vou voltar, estou feliz. Eu comecei pedindo ao Pai, Pai, devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então eu já nem estou nesse mundo, Pai. Porque o Senhor ouve a oração do justo e eu tenho certeza que daqui a pouco eu estarei contigo, com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Eu creio, eu sei que eu estarei lá. Amém. Isso é maravilhoso, isso é fé. Certeza absoluta. Eu vou para junto de ti, junto, vou ficar do teu lado, senta-te à minha direita até que eu coloque os vossos inimigos por escabelo de seus pés. Eu vou ficar junto de ti, Pai Santo. Guarda-os. Eu estou guardado. Você está guardado. Porque a oração de um justo foi feita. E Deus atende a oração de um justo. Então, guarda-os em teu nome. Estou guardado no nome do Deus dos exércitos. E também no nome de Yeshua. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Só é um como o Pai e o Filho, aqueles em que o Pai tem guardado na terra. Porque Yeshua pediu assim. Quando eu estava, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, Yeshua. Não foi o Pai que mandou dar o nome dele de Yeshua? Não é verdade? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Gente, às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não entende. Mas nós precisamos compreender que, na realidade, Yeshua nos guardou aqui enquanto ele estava na terra. Ele guardou todos os discípulos. Amém. Graças a Deus. Mas agora, fisicamente, ele sai da terra. Mas a gente vai ficar sozinho? Não, Pai, guarda eles. Então você é guardado pelo Pai, porque um justo pediu isso. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Interessante isso. Ele quer que você tenha gozo no seu coração, porque ele foi para o Pai. Amém. Ele não quer que você chore. Ele não quer que você lamente. Ele quer que você se alegre, tenha gozo, o mesmo gozo que ele tem no coração de voltar para o Pai. Porque ele não estava nem mais suportando estar aqui com essa incredulidade imensa que há nesse mundo. Ele quer que eu me alegre porque ele foi para o Pai e ele diz, eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Então ele quer que eu tenha esse gozo dentro do meu coração. A tradução exata é gozo. É muita alegria. Alegria em excesso dentro do seu coração, porque ele foi para o Pai. Por isso muitos que se dizem
adoradores de Cristo, né? Eles são tristes, apagados. Yeshua não pediu isso. Yeshua pediu que nós tenhamos gozo, alegria. E é o gozo que ele tem, não é? Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo. Ele estava com alegria, gente. Olha que negócio. Ele estava caminhando para Jerusalém para morrer, mas ele estava com gozo, porque ele ia voltar para o Pai. E isso o carnal não compreende, porque o carnal está preso a essa vida somente e não tem esperança de ter uma vida eterna. Mas o Filho de Deus tem autoridade que o Pai o deu para dar vida eterna a todos aqueles que o Pai o tem dado. Por isso ele quer que eu tenha o que no meu coração? Gozo. O mesmo gozo que ele tem. Tá aí, alegria, porque traduz por alegria, mas é gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. É normal que o mundo te odeie. Tem crente hoje que nem tem coragem de dizer que é crente porque tem medo que o mundo os odeie. Mas o mundo vai nos odiar, porque nós estamos recebendo a palavra da verdade que é contrária ao mundo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Você foi tirado do mundo, você não é mais do mundo. Você recebe a palavra da verdade que te santifica. Santificar é separar. Você começa a ser separado deste mundo. Você começa a aprender a palavra, começa a questionar as coisas do mundo e às vezes questiona até as coisas da igreja, né? Segundo a palavra da verdade. Aí o mundo passa o quê? A te odiar. Você começa a ficar sozinho. E geralmente quando Deus chama, a princípio você fica sozinho. Deus gosta de trabalhar na solidão. Deus gosta de trabalhar pessoalmente. Porque o vaso, se for no oleiro, o oleiro põe a mão no vaso, não põe? E aí o vaso ficou feio, o que o oleiro faz? Amassa tudo de novo, faz tudo de novo. Não é verdade? Então, meu irmão, Deus é assim. Ele deixa a gente sozinho. Às vezes você fica injuriado porque um amigo tal não te procura mais, tal. É porque Deus não quer. Porque a salvação ela não é em grupo, ela é individual, é particular. Depois a gente fica no aprisco, aí tem muitas ovelhas. Mas antes, para ser tratado, para ser formatado, criado, para ser mudado, é particular. É no deserto. Amém? Então o mundo passa a te odiar porque você não é mais do mundo, como também Yeshua não é. Não peça que os tire do mundo. Yeshua não quer que você morra. Ele está pedindo ao Pai, Pai, não tira eles do mundo não. Só guarda eles do maligno. Não deixa o inimigo tocar. É por isso que o diabo não pode tocar na gente, porque Yeshua pediu isso. Amém. Graças a Deus. E volto a repetir, a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Ele é justo. Ele falou, Pai Santo, não deixa o diabo tocar neles. Amém. Graças a Deus. Então o diabo não pode tocar em nós. Pode fazer macumba à vontade, pode fazer. Deus não vai impedir deles fazerem macumba, bater tambor, costurar a boca de sapo, não vai impedir nada disso. Mas eles não podem tocar na gente. O mal não pode tocar na gente. Diz aí, o mal não pode me tocar, porque Yeshua pediu isso ao Pai. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, ou seja, separa-os. A gente pode traduzir, separa-os com a verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia não é histórica. A Bíblia não é uma história. A Bíblia é a
Deus falando com o homem, Deus curando o homem, Deus regenerando o homem depois que o homem o deixou, pecou, se tornou inútil. A palavra de Deus vem sarar dentro do nosso coração. Ah, mas eu já estou cansado de ouvir isso. Então você está com um problema. Você precisa voltar para o oleiro para ele te desmontar e te fazer de novo. Porque se você cansa de ouvir essas maravilhas, realmente é um grande problema no seu coração, na sua salvação. Amém? Eu não peço que os tire do mundo, mas que o guarde do marido. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra não contém a verdade, ela é. Andou um tempo aí alguns elementos dentro da igreja dizendo que a Bíblia não tinha verdade, ela não era verdade, porque eles rejeitam algumas coisas. Mas eles são mentirosos, são enviados do diabo, porque a Bíblia é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós não somos do mundo, mas somos enviados ao mundo, como Yeshua não é do mundo, mas o Pai o enviou ao mundo. Assim você também não é do mundo, mas o Senhor nos enviou ao mundo. E a favor deles, eu me santifico. Ó, a favor, por causa de você, por causa de mim. Me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam em quê? Na verdade. Não adianta fazer escola. Não adianta estudo teológico. Você precisa ser lavado pela palavra da verdade. Não adianta estudar sociologia, psicologia, seja lá o que for. Não adianta. Você precisa abrir o coração para a palavra de Deus, que é a verdade. Agora, olha, não rogo somente por estes. Agora incluiu o Rafael. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Você aí, ó. Cobriu a gente. Estendeu a asa. Colocou sobre nós a sua sombra. Eles também, Senhor. Eles que daqui a pouco, quando eu for embora, que eu estiver contigo, e a tua palavra se espalhar pela terra, aquele pessoal lá de Niterói, pé pequeno, estende as tuas asas sobre eles também. Deus é tremendo, né, meu irmão? Olha que coisa. A fim de que todos sejam um. Olha que coisa. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha só. O Pai faz morada em Yeshua, Yeshua faz morada em nós, e nós fazemos morada no Pai e no Filho. Meu Deus, que coisa tremenda. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que coisa tremenda. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. A unidade entre nós será alcançada dessa maneira. Não tem outra maneira. Não é fazendo joguinhos psicológicos. Não é isso. Nós alcançaremos a unidade se o Pai e o Filho estiverem em nós e nós formos um com eles. Aí nós seremos um como Ele é com o Pai. Essa é a regra. Essa é a maneira de nos tornarmos um. Não tem outra. Não adianta ir para o barzinho, não adianta jogar junto na praia. Às vezes não adianta nem fazer retiro. Se o Pai não estiver no Filho e o Filho em nós e nós no Pai, para que sejamos o quê? Um. Como Ele é com o Pai. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados
na unidade. Que a unidade é assim, ó. Yeshua em nós e ele em Yeshua, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O mesmo amor de Deus a Yeshua é o mesmo amor de Deus a você e a mim. Rafael, mas ele é melhor que nós. Claro que é, mas o amor que Deus despende por ele, despende por você também, na mesma intensidade. Está escrito. E a palavra de Deus é a... Que coisa. É o mesmo amor, ó. O mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, ó, para que o mundo saiba que Deus nos amou. O mundo ainda não sabe que Deus nos amou, sabe? Zomba da igreja. Mas nós precisamos encontrar essa unidade para que o mundo compreenda que Deus nos amou. Como também amaste a Yeshua. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Isso já se cumpriu? Lembra que Paulo falou? Eu estou o quê? No corpo, estou fora de Cristo. Eu não sei o que eu quero, né? Se eu estou fora do corpo, estou em Cristo. Não é verdade? Então, ainda não se cumpriu esse pedido de Yeshua, mas vai se cumprir. No dia do arrebatamento, nós estaremos junto dele para sempre. Então, Deus ainda não cumpriu por causa do tempo, mas vai cumprir, porque a oração de um justo vale muito em seu efeito. Essa é a vontade de Yeshua. Você sabe, se você lê a Bíblia, você só vê aqui Yeshua falar da vontade dele. Ou melhor dizendo, ele fala duas vezes. Uma quando está no Monte das Oliveiras, antes de morrer, ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, vinho tinto de sangue. Essa é a vontade dele, que aquela morte era terrível. Mas logo depois ele fala o quê? Ah, Pai, mas seja feita a tua vontade. A sua vontade prevalece sobre a minha. E olha, tem muita gente na igreja que acha que a sua vontade tem que prevalecer sobre a vontade de Deus. Por isso ficam frustrados. Porque a vontade de Deus é que é perfeita, boa e agradável. A vontade do homem não. Você pode ter uma vontade agora de uma coisa e recebe lá na frente, você não dá mais importância e vê que aquilo não tinha nada a ver, que você não precisava nada daquilo. Mas a vontade de Deus nunca é assim. E às vezes as pessoas ficam lutando contra a vontade de Deus. Às vezes Deus não quer te dar o carro, não quer te dar a casa, não quer te dar aquele trabalho. E você fica ali, fica ali, fica ali. Aí consegue se esborracha lá na frente. É a mesma coisa, eu vi muito isso na igreja. Pessoas namorando aí, insistindo. E às vezes Deus até fala em profecia através de alguém. Não é para casar com essa pessoa. Aí não, eu quero, casa. Lá na frente nem aguenta. Aí quer separar, diz que Deus me quer feliz. Aí larga a pessoa. Onde é que está escrito? Qual versículo está escrito assim? Deus te quer feliz. É um evangelho inventado, né, meu irmão? A pessoa inventa porque não consegue suportar, mas desobedeceu a Deus. Gente, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? E Yeshua tinha a vontade dele. E aparentemente, a vontade de Deus era terrível para ele. Mas ele disse: seja feita a sua vontade. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Yeshua fala várias vezes que ele existe antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Tem gente que não olha, presta atenção nessa palavra, não. Yeshua existe antes da fundação do mundo, não existe?
Mas ele está dizendo para nós que um dia ele conheceu o pai. Quando você nasce, você conhece sua mãe? Hein? Você, quando amadurece, é que você conhece seu pai e sua mãe, não é? Isso significa que Yeshua foi gerado por Deus. Porque um dia ele conheceu o pai. Amém, meu irmão? Ó, eu, porém, te conheci. Ó, ele não fala que estava com o pai antes da fundação do mundo, que ele não tinha uma glória junto do pai antes da fundação do mundo, mas um dia ele conheceu o pai, era sinal que não conhecia, passou a conhecer. Deu para entender? E também estes compreenderam que tu me enviaste. Você crê? Compreende isso? Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Olha que coisa. O amor de Deus e eu neles esteja. Essa é a oração de um homem caminhando para a morte, conscientemente. Uma oração que só tem gozo, alegria e bênção. Uma oração que precisa ser proclamada, uma oração que precisa ser conhecida pela igreja. Quando eu leio essa oração, me traz muito gozo, muita alegria. E eu quero que vocês também tenham, porque foi esse o pedido dele. Que nós tenhamos gozo dele em nós mesmos, completo, sem falta de nada, com grande alegria, com grandes cânticos e louvores. Porque nós fomos separados deste mundo pelo Pai e fomos entregues na mão dele. E o Pai deu a ele a autoridade de nos dar a vida eterna. Então nós não vamos receber, nós temos a vida eterna. Amém, irmão? A vida eterna está em nós, você crê? E Yeshua estava caminhando e dizendo, eu vou para ti, Pai Santo, eu não estou mais no mundo. Eu estou com a vida eterna, porque eu não sou mais deste mundo. Nós temos que crer, de fato, naquilo que Yeshua tem feito em nossas vidas. E você pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, chova, aconteça o que acontecer, tu está guardado por Deus, porque um justo fez a oração para nos guardar. Por um homem entrou o pecado no mundo, por um o pecado foi tirado. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então eu creio, o pecado já foi tirado de nós. Eu creio, nós temos a vida eterna, porque Ele nos concedeu a vida eterna. E nós temos que ter gozo, alegria, prazer, temos que cantar, temos que glorificar mesmo, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Não nos falta coisa alguma e nós não precisamos da ajuda do homem, nós precisamos da ajuda de Deus. Tem gente que confunde as coisas. A Bíblia diz que a ajuda do homem, ela é o quê? Não, ajuda é o quê? Não tem valor. É vã a ajuda do homem. Você confunde uma coisa, Deus pode usar o homem para te ajudar, mas você nunca deve pedir ajuda ao homem. Amém, meu irmão? Porque é isso que a Bíblia ensina. Deus usa quem Ele quer. Pode usar até a mula. Ele usou a mula para o profeta não morrer naquela hora. Não foi? Hein? Então, meu irmão, Deus, se Ele quiser que um homem te ajude, Ele inclina o coração do homem para te ajudar, seja quem for. O recurso vem na tua mão. O alimento vem na tua mão, porque Yeshua falou o quê? Não andeis ansiosos com coisa alguma, nem no que haveis de comer. Não vale o corpo mais do que o alimento, nem o que haveis de vestir. Olha as aves do campo, ele vai falando, os lírios do campo, que logo crescem, morrem, são jogados no fogo. Deus não teria misericórdia de vós, homens?
Não andeis ansiosos com coisa alguma, com coisa nenhuma, com aposentadoria, com salário que tem que receber ou deixa de receber, porque o Senhor sabe que nós necessitamos de todas as coisas. Amém. E nós fazemos um pacto aqui de fé. Amém. Amém? Ah, sim. E nós queremos aprender a andar nessa fé, porque o justo anda por fé, não por vista. Porque Deus pode mudar todas as coisas. Amém. O exemplo disso é Moisés diante do mar, com 3 milhões de pessoas atrás, mais o exército egípcio, nós não sabemos a quantidade, a cavalo, e Moisés, Israel, a pé. Esperança teria um homem. Você sabe que o lugar onde Moisés ficou, do lado, tem montanha do lado esquerdo e do lado direito. Também tem montanha. E na frente tem um mar. E atrás tem um deserto. Montanhas secas. Vai para onde? Foge para onde? Tem ou não tem que confiar? E ainda Moisés vai orar e Deus não dá muito papo para ele não. Toca nessas águas, Moisés. Mas Moisés, para pensar, vai tocar nas águas? O que significa tocar em água e fugir de um grande exército? É porque agora nós sabemos que tocar na água era para abrir, né? Mas Moisés não leu lá na Bíblia, vou tocar e para abrir, beleza, tocou e abriu, não sabia. Mas ele era obediente, porque ele confiava em Deus, ele cria de todo o seu coração em Deus. Então a situação pode estar cercada, parece que não tem solução. Para Deus tem. Amém. Amém. Graças a Deus. Para Deus tem solução. Ele é nosso Pai Celestial. Esses dias essa oração veio muito no meu coração. E nós precisamos estar lendo ela, estar percebendo o que Yeshua está falando, porque isso tem valor até hoje. Essa oração, ela toda não foi cumprida ainda. Ela será cumprida, porque Deus vai cumprir tudo o que Yeshua falou. Yeshua é um homem justo, não é? E se nós estivermos debaixo das suas asas, nós receberemos a bênção. Amém? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.